E foi nessa igreja que eu comecei a ter sede, porque o pastor ele tinha um som da águia. E muitos, né, não compreendem isso, os quatro seres viventes. Ele tinha um som da água. Agora você imagina um empresário novo convertido entrar numa igreja e daqui a pouco o pastor está adorando e o pastor começa a fazer não. E quando ele começa a fazer isso, ele pega um negocinho pequenininho e começa a soprar e fazer um som estranho. Eu falei, cara, que loucura é essa? E quando ele fazia isso, as irmãs da igreja começavam a voar. Vinha voando pela igreja. Eu falei, meu irmão, será que eu estou numa igreja mesmo? Eu falei, e a gente ficava assim, e aquilo, cara, foi culto após culto, aquilo começou a me tomar, sabe? E eu comecei a querer fazer aquele também. Eu quero sentir isso, cara. Eu Era quero águia. sentir. Era um som da águia, ele tinha um som da águia. Tanto que o ministério dele, o ministério de louvor deles, era unção de águia. Entendeu? O nome. E ele carrega essa unção, porque ainda está nativo, um grande homem de Deus, um ministro de louvor, exemplar, extravagante. E, cara, aquilo começou, eu queria, e comecei a buscar. Aí eu começava a falar com ele, como é que é isso? Aí ele, não, jejua, Xandão. Jejua, busca e tal, já estava aí. Mas lembra que lá na minha infância eu tinha experiências sobrenaturais. Minha visão era aberta, era 3D, eu via as coisas. Mas os demônios me atacavam, porque eu não tinha um lado espiritual de Jesus dentro da minha casa. Eu tinha dom, fui escolhido, mas não sabia lidar com os dons. E esses dons, pelos anos, se perderam ao longo da minha vida, né? E as coisas materiais vieram. Eu queria dinheiro, queria casarão, eu queria casar, queria ficar rico. Era a construção de um garoto que vem de uma comunidade. Mas naquele momento ele começou a me ensinar e eu comecei a ler a Bíblia, e buscava a Bíblia e queria entender aquilo. Que parada é essa de unção? Que... E aí, rapaz, teve um congresso lá, pastor e meus irmãos, teve um congresso lá que era um congresso de avivamento. Ele fez um congresso de avivamento. Pô, o cara trouxe um pastor que tinha um som de todo selvagem. Aí eu fiquei mais maluco ainda. O pastor pregava, desceu, o pastor andava pela igreja, daqui a pouco aparecia aquele monte de touro, quebrando cadeira e enfurecido. Eu falei, cara, tá todo mundo manifestando aqui. Mas aí eu já estava sedento, sabe? Eu já compreendia aquilo. Porque uma coisa é você ficar numa caixinha, que tem muitos irmãos nossos que ainda estão numa caixinha, mas é o momento deles. Eu sei que vai ter um momento quando o Espírito Santo tocar, é através do Espírito. Tudo que nós estamos falando aqui nesse podcast é através do Espírito, sabe? São vivências minhas. E eu vi aquilo, eu falei, caraca, agora tem um tal de todo selvagem. Era águia, agora tem um todo selvagem. O que mais vai aparecer aqui nessa igreja, cara? E as meninas dançando com véu, com bandeira. O véu tem uma cor vermelha, outro tem um significado azul. As meninas da adoração sabem isso, eu sei também, mas nós temos essa dinâmica dentro da adoração, né? E eu queria aquilo, cara. Eu fiquei querendo aquilo, comecei a buscar, jejuando, jejuando. Eu quero ser batizado. Aí teve um dia que ele estava pregando sobre Isaías 6, aí ele falou assim: Deus está chamando alguém, e Deus está falando a quem enviarei. Porque Isaías diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas Rinene significa eis-me aqui. Então ele disse: eis-me aqui, Rinene. E aí um serafim pegou com uma tenaz uma brasa de fogo e tocou a boca dele, os lábios dele, e ele nunca mais foi impuro. E ele falou, quando ele falou, quem enviarei? Quem enviarei? Quando ele falou 2 vezes, eu fui impulsionado à frente do altar. E eu fui. E ele gritou no microfone, falou assim: Xandão, essa palavra era para você, eu sabia que você vinha. Um pastor é profeta, sabe? E eu fui à frente. Cara, quando eu estou na frente lá, me prontificando a aceitar o chamado, vamos dizer assim, da palavra que ele liberou, a rema que ele liberou, eu estava lá, ainda muito novo nisso tudo, nessa situação, e olhando aquelas águias, aquele estouro, e o pessoal voando, outros parecia que tinham um som da perereca, agarrava na parede, ficava ali, sabe?
Uma coisa... E outros rodavam igual um ventilador. E, cara, uma coisa sobrenatural. Porque eu fui impactado no sobrenatural. Quando Deus fala comigo, foi sobrenatural. Aquele momento, eu comecei a buscar, até que eu fui convidado, eu aceitei, e quando eu estava na frente dele, do altar, eu senti uma força me fazendo ajoelhar. E quando eu ajoelho, ela me impulsionou para frente, a parte do meu corpo, e eu caí e fiquei no formato de um leão no chão. E eu lembro que eu só chorava, pedia perdão, 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 e chorava. Ali a unção do homem chegou, né? Eu não sabia, a unção do homem de arrependimento, dos erros, das falhas. Ali eu estava sendo limpo de dentro para fora e chorava. E daqui a pouco eu comecei a falar com Deus, obrigado, mais alto. A minha voz já é alta. A minha esposa diz que eu tenho um som do microfone, né? Não preciso de microfone para falar, mas enfim, eu, obrigado, e a igreja, o galpão todo ouvindo. E aí ele joga um cântaro de água na minha cabeça e diz que eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu queria... Você falou em línguas? Não. Aí eu queria, é aí que tá. Eu falei, cara, como é que eu fui batizado no Espírito Santo se eu não fiquei voando igual a águia, se eu não fiquei igual um touro selvagem? Eu só fiquei brigando, obrigado, e, pô, eu quero falar em línguas, eu quero falar igual esse pessoal fala, eu quero isso. Aí tinha hoje é pastor, um presbítero, que era pentecostal também, da Assembleia, e ele trabalhava na minha concorrência, de uma loja concorrente a mim, mas era amigo. Aí eu já tinha virado cristão, já era evangélico, falava com todo mundo, brincava com todo mundo. E eu fui lá porque ele tinha os mistérios, eu sabia dos mistérios dele, né? De revelação, de dom de revelação, de unção de profecia. E eu fui lá perguntar para ele, eu perguntei, cara, o pastor disse que eu fui batizado, mas eu quero falar em línguas, cara. Eu quero ter visão sobrenatural, eu quero ser arrebatado. Eu quero voar igual a águia, cara. Eu quero isso. E eu não fui nada disso. Aí ele falou, pô, senhor Alexandre, não tem problema, o senhor pode falar em línguas, né, sabe? Mas não quer dizer que é uma marca você falar em línguas. Mas não quer dizer que todos vão falar em línguas no começo e são batizados no Espírito Santo. Mas é uma marca. Agora você pode pedir. Aí eu falei, beleza, como é que eu faço? Ele jejua a semana toda. Domingo, sábado vai ter uma vigília na minha igreja. A igreja dele era no morro, lá no topo, e era do tamanho desse podcast aqui, sabe? Com um banco de concreto, da galera do coque. Aí eu falei, eu vou. Eu vou com a minha esposa. Eu vou para um jantar de casais, e do jantar de casais, de uma igreja aliançada nossa, né? Na época que eu congregava, eu vou para essa vigília. Alisson, eu cheguei na vigília. Aí minha esposa, olha, amor, você que está querendo essas coisas aí, ó. Eu não quero isso, não. Você está querendo esse negócio de voar, esse negócio de ver céu aberto. Eu já tenho o Espírito Santo. Eu não quero isso, não. Eu falei, mas eu quero poder. Eu estou aqui, agora, lá no mundo eu queria tudo. Agora aqui com Deus eu quero tudo que Ele pode me entregar, me dar. Né? Daquela coisa do novo convertido querendo mergulhar e não ter mais lugar para voltar, entendeu? Ele quer ir mais fundo. Ezequiel, molha os pés, molha a canela, molha o joelho, molha a cintura, molha o tórax, molha o pescoço, e ali fica dependente de mim. É isso que eu queria, cara. Sabe? Alisson, fui. Tô lá, a pastora já do coquinho, os presbíteros tudo ornado. E a igreja começou lá, e daqui a pouco, quem quer ser batizado no fogo, no Espírito Santo? Vem à frente. Quem foi? Eu. Fui lá, um presbítero chegou perto de mim. Eu tinha um cabelo maior, né? Na época de garoto, de mais jovem, eu tinha um cabelo maior. E esse presbítero chegou perto de mim no meu ouvido e começou:
Diga santo, 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 Deus, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. E tá vindo, tá vindo, tá vindo. E eu já estava ali de blazer, pá. E eu tá vindo, glória, 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 glória. E não tá vindo nada. E ele tá dizendo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E o meu cabelo entrava na boca dele. Ele, tá vindo, tá vindo. E eu, tá vindo o quê? Eu não tô sentindo nada, cara. E ele tá vindo, ele tá aí, tá aí, tá aí, vai vir, vai vir. Eu falei, puxa vida. E aí, de repente, aqui no canto, ele está aqui e aqui no canto, quem tá sendo batizado no fogo? Minha esposa, cara. Entrou no manto lá, começou a rodar no manto, falando em línguas, foi batizada com fogo. Aí eu fiquei, o quê? De biquinho, né? Porque muitos irmãos ficam de biquinho. Poxa, eu queria, e fui. Falei, Deus. E o presbítero lá cansou de mandar o da glória e dizer que tinha. Tava lá, que ia sair. Eu acho que ele cansou. Ele falou: não, não, irmão, tá aí, hein? Mas vai ter um. Ó, tá aí, tá aí. Eu falei: puxa, eu queria tanto jejuei para ser batizado com fogo, para virar uma águia, para virar um todo selvagem, para ter poder, para ver o céu, para ver anjo. Mas quando você foi pra casa com ela, Aí eu fui para casa reclamando no carro, você não queria, agora você foi batizada. Aí ela não fiz nada, eu estava sentada lá, o homem chegou, segurou na minha mão, quando segurou na minha mão eu recebi uma eletricidade da cabeça aos pés, depois eu não vi mais nada. Eu falei, você estava lá no manto. Aí fui, mas no outro dia, isso aí era uma vigília de sábado, né? No outro dia tinha culto, e eu fui, cara. Pô, não vai dar para fazer aqui, mas enfim. E eu fui pro culto. Culto normal, padrão, meio com bico. Hoje que eu não briguei com Deus, que eu não sou maluco, eu já tinha consciência. Mas eu queria, eu fiquei assim, igual aquela criança que quer alguma coisa e o pai não dá, e ela fica meio. Mas fui pro culto domingo, sedento, cara, sedento. Quem é sedento, irmão, não perde oportunidade. O cara que não é sedento, ele, tá chovendo, aí não vai. Não sei o que, eu posso ir amanhã. Rapaz, às vezes é o amanhã chega atrasado porque o que Deus queria era hoje. Você tem que ir através da vela do Espírito Santo, do sopro do Espírito Santo. Alisson, irmãos, eu fui pro culto domingo e comecei a adorar. Adoração extravagante. Casa de Davi, David, o pastor. O culto era 2 horas de adoração, irmão. 2 horas de adoração. Power. Não era adoração que baixava, chorava e depois. Não, extravagante. Pulando, as meninas dançando, as águias voando, o cara tocando chofar. E era forte o negócio. E no meio da adoração, eu já tinha esquecido do biquinho, já tinha esquecido que eu não fui batizado no dia anterior e estava lá. Daqui a pouco eu ouvi uma voz falando assim no meu ouvido: Xandão, guia meu povo. Era do jeito que o pastor me chamava. Aí o pastor está querendo que eu cante mais alto. E comecei a cantar mais alto. Aí sempre quando eu abri os olhos, eu estava virado para a parede. Aí eu virava para o altar novamente. Outra música, Xandão, guia meu povo. E eu mais alto cantava. E parede. Na terceira música, eu comecei a cantar, ouvi Xandão, guia meu povo. Quando eu ouvi Xandão, guia meu povo, aí não, na terceira vez já ouvi assim, Alexandre, guia meu povo. Quando Alexandre guia meu povo, eu comecei a cantar mais alto, travei. Eu travei na adoração, meu corpo travou. Eu fiquei paralisado. Fiquei paralisado, eu tentando falar, minha esposa sentada, porque tinha acabado o louvor, e eu paralisado. Muitas vezes, eu vou falar isso aqui para os irmãos, muitas vezes o que Deus vai fazer com a tua vida, o lugar que ele começa, não vai comportar o poder que ele vai derramar sobre você. Não quer dizer que ele não começou. Ele começa no lugar, mas aonde ele vai explodir sobre a tua vida, o poder dele precisa comportar o que ele vai fazer. O container certo, a hora certa, o momento certo. Tudo começou na vigília. E o meu desejo, a minha vontade. Mas aquele lugar não ia comportar o que Deus ia fazer. No domingo, o galpão era grande, a igreja era grande, o espaço era grande. Também o povo ia entender o povo ia entender o mover.
Alisson, eu parei, travei. Fiquei travado, tentando falar com a minha esposa. E eu pensei que eu estava tendo um ataque, alguma coisa estava acontecendo, né, na minha saúde. E eu paralisei, fiquei duro. De repente, começou aqui, no meu diafragma, que é onde é o ventre profético, onde a profecia vem com força, uma bola. E começou a se mover e parecia que estava crescendo aqui. E ela veio subindo. E quando ela veio subindo, ela saiu. Quando ela saiu, eu comecei a rugir, cara. Eu comecei a rugir com um leão, irmão. Eu rugia e comecei a falar em línguas. Naquele momento, a alegria tomou meu corpo, porque eu estava... Aí abriu minha visão, eu comecei a ver anjo. Eu comecei a ver o sobrenatural, eu comecei a ver dimensões. Eu comecei a rugir, rugir. O pastor saiu do altar, botou o microfone na minha boca. E aí Deus falou em profecia. Deus falou em profecia. E aí parou. Eu sentei. Deus me toma de novo. Acabou o culto. Porque eu comecei a rugir. E todo culto eu começava a rugir e falar em línguas. E ver mistério. E ver pessoas. Eu comecei a ir até as pessoas para entregar visão. Eu comecei a me movimentar profeticamente. Eu comecei a me movimentar através da unção do leão. E aí o que acontece? A igreja já tinha águia. A igreja tinha todo selvagem. Agora a igreja tinha leão, cara. E eu comecei... É muito bom isso, cara. Só quem sabe que tá vendo vai entender o que eu tô falando, cara. Quem gosta do poder, da unção do Espírito Santo, que não é brincadeira, é algo muito sério, porque para quem muito é dado, muito é cobrado. Né? E você ter uma unção nesse nível, nesse despertar sobrenatural, de você ver anjos chegando, de você ver, ter visão no espírito, que é uma diferença da visão 3D, que o pessoal fala, de visão aberta, e visão no espírito. A visão aberta você vê a todo momento. A visão no espírito, quando você vai orar, Deus te dá visão em espírito. Né? Eu comecei a ter os dois tipos. Só que aonde eu ia, o leão rugia, cara. Eu ia numa igreja pentecostal, o leão rugia. Então, tipo assim, até controlar o poder, entender que o espírito é sujeito ao profeta, até entender isso, pô, eu deixava fluir, cara. Deixava, não tinha jeito. Parecia que vinha, opa, vou deixar vir. Eu quero mais. Sabe aquele negócio de você transbordar? Irmão, foi assim uma experiência muito maravilhosa. E aí o que aconteceu? O leão chegou, né? Quando o leão chega, ele começa a despertar outros leões. Aí começava a águia voar, o todo selvagem, e os leões. Aí eu começava a rugir na unção, entrar na unção, e outros irmãos eram batizados na mesma unção. Entendeu? Até que Deus me levou para um outro lugar. E outra história. Assim, eu estava falando com você, são muitas histórias verídicas, né? E sobrenaturais que nós temos. E esse rugir é rugir mesmo, né? Não rugir mesmo, não, é rugir. Rugir assim... Eu não vou fazer aqui porque é rugir. Quando entra, se entrar aqui no manto, é rugir. É uma coisa muito forte, sai de dentro, entendeu? A unção dos 4 seres viventes, do mover, que fala em Apocalipse, da unção do todo, da unção da águia, da unção do homem, né? Da unção do leão, é verídico, é uma manifestação do poder de Deus. Da mesma coisa como tem prodígios e maravilhas. O que é prodígios e maravilhas? O ministério apostólico é seguido de prodígios e maravilhas, milagres. Não só de cura, não só de profecia, mas principalmente de amor. Porque se tiver tudo isso e não tiver amor, de nada vale nada. De nada vale todos os dons. Você tem que saber que a primeira coisa que o Espírito Santo vai trazer para nós é amor, é empatia pelas pessoas. Entendeu? Mas é um rugir mesmo, é algo... Nós fazemos uma conferência lá no Rio, você sabe, né? Nós fazemos a conferência no Rio, a 11ª nós fizemos agora em agosto, no final de agosto, CVA, Voz Apostólica, que esse ano, cara, o que teve de todo selvagem lá, de pessoas se movimentar na unção, e leão, cara, teve gente que falou assim, apóstolo, eu nunca vi isso.
Eu nunca vi, eu nunca experimentei isso. De águia, as asas abrindo na hora do culto, sabe? Na hora do mover apostólico, da unção, da impartição de dons. As irmãs realmente voando, tipo, abrindo as asas, parecia que estava atrofiada, abrindo assim no mundo espiritual e as pessoas voando, cara. Assim, sobrenatural. Sobrenatural é para quem quer. E a Bíblia é sobrenatural. A palavra é sobrenatural. Entendeu? Aleluia. Então aí se prepara aí, você vai receber a Assunção do Vai, Leão vai, aí. vai, Vai vai. ser ativado, até aproveita e compartilha aí no grupo do WhatsApp, para grupo familiar, de irmãos, para famintos. Você sabe que tem pessoas famintas, se você está num grupo faminto, compartilha aí, Facebook, direto do Instagram, porque vai ser, já está sendo liberado com testemunho e depois o apóstolo vai estar orando por você, com certeza você vai ser tocado de uma forma poderosa. É forte. E é interessante que, talvez, né, apóstolo, pensando que nessa unção de leão que você recebeu, tem a ver com desenrolar do seu ministério, que muita guerra espiritual, muita batalha. Você foi chamado para Sim, isso. sim. O leão é governo, né? A unção do leão, ela já traz uma unção de governo, porque o leão não é, não, vamos trazer para o natural. É muito difícil, mas vamos fazer um comparativo aqui. O leão, o animal, o leão, ele é imponente. Ele não é o mais forte da floresta, né, da savana, da África, mas ele é o que causa medo e temor por causa do seu rugido. E Jesus, quando ele é comparado ao leão da tribo de Judá, não é só pela tribo de Judá, é pela força de governo e autoridade que tem. É um comparativo, é bíblico, está lá. Né? O leão da tribo de Judá, em Apocalipse diz, só ele pode desatar os selos, o livro dos selos, só ele. Você imagina Jesus rugindo como leão e abrindo, mas ele era cordeiro. Então não tem o louvor de cordeiro e leão. Ele era o cordeiro, mas ele ressuscitou, ele não ressuscitou como cordeiro. Ele se entregou como cordeiro, mas quando ele ressuscita como leão.